Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Muitíssimo obrigado a todo mundo que vem acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando, revendo o especial que a gente fez de 1000 inscritos, inclusive até por recomendação da minha editora e grande parceira do canal, a Tatiana Barten, pelo fato de já ter, felizmente, várias entrevistas também. A gente começa a fazer alguns paralelos e comparar as experiências de umas pessoas com as outras. No vídeo do Nerinho, um dos vídeos inclusive mais assistidos, um dos cortes mais assistidos aqui do canal, ele fala justamente que sofreu muito pouco preconceito aqui na Europa. Segundo ele só sofreu 2 vezes, uma em Portugal e uma na Inglaterra. Já no último vídeo, a Amanda Fernandes, ela fala que ela sofreu bastante preconceito quando ela foi para Portugal, quando ela saiu do Brasil, acabou indo diretamente para Portugal. Sofreu lá e aí depois foi onde ela decidiu vir para cá, para a Holanda. Com a Bruna com 2 N's, ela tem uma frase que inclusive até marcou a Tati bastante, que foi: aqui na Holanda quem veste as calças são as mulheres. É óbvio que é uma brincadeira que a Bruna fez, uma analogia, mas que foi justamente o grande motivador para que nós gravássemos esse vídeo. Eu, quando não tinha saído do Brasil pela primeira vez, eu sempre quis saber qual que era a ideia, qual que era a perspectiva que os europeus tinham sobre os brasileiros, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a minha experiência e a experiência, pelo menos, das pessoas com quem eu tenho conversado. Solta a vinheta. Caso específico, eu morei em 3 diferentes países, como a grande maioria do pessoal que me acompanha aqui no canal já sabe: Irlanda, Suécia e agora Holanda. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre a minha experiência particular. Eu dou aula de jiu-jitsu, então eu tenho acesso a uma grande quantidade de pessoas. A gente acaba conhecendo pessoas de diferentes cantos do Brasil e vai compartilhando essas experiências. A experiência que eu sempre tive foi muito boa, muito agradável em todos os países que eu passei. E nas 2 oportunidades que eu morei na Irlanda, eu sempre morei em Dublin, que é onde que tem a maior concentração de brasileiros. E a comunidade irlandesa, ela acaba aceitando e se integrando de uma maneira muito positiva com os brasileiros. E conforme até já falei em outros vídeos aqui também, eles gostam muito dos brasileiros. O brasileiro com a sua alegria, com a sua comunicação, seu jeito latino de ser, acaba atraindo bons olhares em relação aos irlandeses, que também são um povo bem comunicativo, um povo feliz, um povo que devido às proporções, eu sempre falo que a Irlanda e os irlandeses são os brasileiros aqui na Europa. Essa característica que a gente tem acaba se integrando muito fácil com os irlandeses. Eles aceitam e aceitaram muito bem a comunidade brasileira. Ao que me parece, a comunidade brasileira é a 3ª maior comunidade na Irlanda atualmente. Eu acredito que seja primeiro polonês, depois romeno e depois brasileiros. Quem for buscar informações na internet sobre a crescente xenofobia que acontece aqui na Europa, infelizmente, é uma questão que vem crescendo de maneira geral em praticamente todos os países. Vai perceber que também acontecem eventualmente ataques de irlandeses, de maus elementos a brasileiros e também a outras nacionalidades. E na Irlanda isso infelizmente vem acontecendo bastante. É nada parecido a níveis brasileiros ainda, em termos de violência e agressão, mas para um país pequeno de só 5 milhões de habitantes, e principalmente na capital, Dublin, onde só tem 1 milhão, acaba sendo números um pouquinho preocupantes, um pouquinho alarmantes. Eu ainda faço parte de vários grupos de brasileiros em Dublin, brasileiros na Irlanda, e volta e meia a gente recebe alguma informação de que algum brasileiro foi atacado e tudo mais. Mas de uma maneira geral, os brasileiros eles acabam sendo muito bem vistos e muito queridos na Irlanda. Não existe uma coisa objetiva direcionando para os brasileiros, até porque, infelizmente, essa onda de ataque ou essa onda de violência em relação a imigrantes lá, ela acaba sendo muito abrangente. Então, poloneses, próprios romenos, inclusive os próprios irlandeses também. Alguns meses atrás, um americano foi esfaqueado na O'Connor Street, que é a principal rua de Dublin. Então, novamente, isso acaba, infelizmente, sendo uma questão de que a segurança pública lá, na minha opinião, está
tá deixando um pouquinho a desejar e as pessoas acabam, de uma maneira geral, sendo atacadas. Porém, a gente acaba acreditando que é muito mais direcionado ao público brasileiro, quando não é necessariamente o caso. Tirando essa parte de violência e agressividade, a experiência que eu tive na Irlanda, e sempre quando eu falava que eu era brasileiro, a grande maioria das pessoas sempre me recebia com um sorriso aberto, sempre falava que trabalhava com algum brasileiro, que conhecia algum brasileiro, que muito provavelmente tinha um dos melhores amigos sendo brasileiros. Quando eu mudei para a Suécia, minha passagem na Suécia ela foi bem curta, porém também foi uma situação bem bacana, onde que as pessoas, os suecos que eu conhecia, me receberam sempre muito bem. Eu também treinei jiu-jitsu lá na Butchers Academy, com o Rafael Cordeiro, um grande professor também, faixa preta, casca grossa pra caramba. Os alunos que treinavam jiu-jitsu lá, obviamente, acabavam tendo uma visão muito bacana dos brasileiros, porque o jiu-jitsu é uma arte marcial brasileira, mas também as pessoas de fora, as pessoas com quem nós nos relacionávamos no dia a dia, acabava sendo uma relação bem interessante e bem fácil. Já aqui na Holanda, de uma maneira geral, acaba sendo um país extremamente acolhedor. Minha esposa e eu, nós sempre conversamos sobre a questão de termos feito uma ótima escolha, de termos mudado da Irlanda para cá. Quando você conversa com os holandeses e principalmente fala sobre o fato de sermos brasileiros, eles não veem isso de maneira errada. Inclusive, a Holanda é um dos países mais liberais e com a mente mais aberta do mundo, então eu nunca imaginei que poderia ser nem um pouco diferente. Falando um pouquinho agora sobre essa questão de homem e mulher, quando a Tati me deu a sugestão de fazer esse vídeo, ela falou justamente sobre a frase que a Bruna, com 2 N's, falou no vídeo dela, que aqui na Holanda as mulheres são as que vestem as calças. Porém, uma das questões que eu percebo é que a Europa, de uma maneira geral, a mulher, ela acaba tendo uma liberdade e uma independência financeira muito maior do que no Brasil. Então, o gap de pagamento de salário entre os dois sexos aqui na Europa é um pouco menor do que no Brasil, o que acaba dando uma certa independência para o lado feminino. Então, quando você sai indo para pubs, tanto na Irlanda quanto aqui na Holanda e principalmente na Suécia, você encontra grupos de mulheres saindo sozinhas, 4, 5 mulheres em grupos fechados, pagando as suas bebidas. Eu sei que no Brasil isso também acontece, então não quero ser machista, não quero ser sexista, porém, culturalmente no Brasil a gente ainda tem essa questão de a mulher esperar que o homem pague tudo. Novamente, eu tenho total consciência que existem um grande número de mulheres que também têm seu próprio dinheiro, ganham inclusive muito mais do que homens, e tem a condição e a independência financeira de sair e pagar pela sua própria festa. Os homens holandeses, eles não se veem obrigados a pagar pela conta de uma pessoa, inclusive do grupo inteiro. Então tem até uma expressão let's go Dutch na hora de pagar conta, então vamos dividir a conta Dutch de maneira igual, onde que todo mundo paga por aquilo que consumiu. Os holandeses, de uma maneira geral, na minha opinião, eles são muito abertos, muito receptivos, porém igualitários. Isso é uma das coisas que me chama muita atenção. Já levando a questão agora para o lado da Irlanda, lá, por conta de ainda ser um país com muita influência católica, as escolas elas são divididas entre escolas de meninos e de meninas, o que acaba dificultando um pouquinho o contato deles, porque desde muito cedo você tem uma separação no âmbito escolar. E no meu caso específico, como eu trabalhei de segurança em nightclubs lá, eu consegui perceber que eu, sendo brasileiro, eu tenho uma facilidade muito grande de me comunicar com as pessoas, mas não só eu, nós todos brasileiros latinos, a gente se expressa muito bem, a gente se comunica muito bem e percebe que os irlandeses, de uma maneira geral, eles são muito mais reservados e muito mais envergonhados. E aí eu achava até cômico a maneira do approach, a maneira como os homens chegavam para conversar com as mulheres, e a grande maioria das irlandesas, elas tinham uma certa aversão inicial, porque eles não sabiam simplesmente como chegar e conversar com uma mulher e quebrar aquela primeira barreira. Já aqui na Holanda, ambos os sexos eles são um pouquinho mais secos, digamos assim, uma abordagem sempre um pouquinho mais conservadora, com o pé atrás. Tem um caso específico de uma amiga minha que quando ela saiu no primeiro date com o hoje namorado dela,
ele falou para ela: hoje eu não vou te beijar porque eu sou holandês e é assim que nós fazemos. É uma questão muito interessante e que acaba, sem dúvida nenhuma, sendo bem inusitada, principalmente pra gente brasileiro. E um dos países mais procurados pelos brasileiros acaba sendo Portugal. Obviamente por conta da língua e da similaridade cultural, nós temos um número muito grande de brasileiros vivendo em Portugal hoje. Eu faço parte também de alguns grupos de brasileiros em Portugal. A gente diariamente acaba sempre recebendo algum comentário, alguma questão de xenofobia lá. Inclusive já tivemos aqui no canal alguns relatos de pessoas que moraram em Portugal, como foi o caso do Soares, como foi o caso da Amanda Fernandes, o Rafa hoje também já está lá em Portugal. Eu não vou querer ser taxativo e falar que todo português tem preconceito em relação ao brasileiro, que eu tenho certeza absoluta que não é o caso. Eu mesmo tenho amigos portugueses que adoram brasileiros, que falam que inclusive os portugueses consomem muita cultura brasileira, assistem várias novelas, a televisão de uma maneira geral também brasileira, mas também a gente sabe que sim, que existe um pouco de preconceito, um certo racismo e uma certa visão enviesada. E aí, no caso, uma das razões também pela qual a gente está falando justamente sobre esse assunto nesse vídeo é porque a Tati percebeu que, no caso, tivemos alguns relatos de pessoas que não foram tão bem tratadas em Portugal, que foi justamente o caso do Nerinho e da Amanda. Eu acredito que sempre vamos ter alguns países onde que tem uma certa conotação negativa ou que tem alguma visão diferente em relação à grande maioria dos outros países europeus, mas Portugal, infelizmente, acaba tendo essa característica em específico, né? Essa certa rivalidade entre nós brasileiros e portugueses e, de uma certa maneira, por parte de alguns indivíduos, mas não de toda a nação, um pouco de preconceito. Então, se você hoje está pensando em sair do Brasil, é muito interessante e é justamente a principal razão pela qual eu estou gravando esse vídeo, para servir de um certo alerta, porque já não é fácil você deixar o seu país, a sua cultura, sua zona de conforto, seus familiares e amigos e ter que recomeçar num outro país. E ainda assim, quando acontece de ser num local onde que essa questão de aceptividade acaba sendo um pouquinho mais desafiadora, é muito interessante você levar isso em conta e colocar na balança também. Uma outra característica e também a principal razão pela qual a gente pensou em fazer esse vídeo é justamente pelo lado feminino. A visão que a mulher brasileira acaba tendo em relação aos europeus. Por dar aula de jiu-jitsu, uma arte marcial que ela é tida principalmente como defesa, eu tive acesso a várias brasileiras que já me contaram relatos sobre essa questão de que muitas vezes quando estão em algum determinado país, começa a conversar com algum rapaz ou algum homem e muitas vezes quando falam que são brasileiras, a atitude do homem muda um pouquinho. Eu acredito que ainda sim existe um certo estigma em relação à mulher brasileira ser mais fácil ou a mulher brasileira, por ser latina, ter um facilitador. Felizmente, isso vem mudando bastante. Com o passar do tempo, eu acredito que esses relatos eles ainda existem, porém cada vez menos frequentes. Eu acredito que cada vez mais estamos sendo respeitados. Muitas mulheres elas também contam nesses grupos e fazem algum tipo de reclamação nessa questão de Portugal, sobre a forma como algumas mulheres são vistas e tratadas por lá. Nessa questão de ainda ter um certo pensamento em relação à prostituição, esse tipo de coisa, e infelizmente isso acontece em alguns lugares, porém, felizmente aqui na Holanda isso não acontece. A maior parte das meninas e mulheres com quem eu converso, elas dificilmente relatam esse tipo de situação e de questão aqui na Holanda. Eu acredito até que pela legalização da prostituição aqui na Holanda, como a grande maioria das pessoas devem saber, nós temos o Red Light District, onde que é uma rua, um bairro, onde que você vai andando e você encontra várias cabines, onde que as mulheres estão lá para praticarem a prostituição legalizada. Então não tem um certo direcionamento às brasileiras de uma maneira geral. Você hoje que pensa em mudar de país, em vir para cá, para a Europa, a grande sugestão que eu sempre dou para todo mundo é entrar num grupo de brasileiros
em qualquer país que você pense em migrar e buscar o maior número possível de informações. Hoje a internet ela está cada vez mais dinâmica, ela está facilitando a nossa vida. Além de mim, né, com canais como o Brazilian Way, fazendo essa ponte de compartilhar experiências e informações, existem um número gigantesco de influencers que também fazem esse serviço de falar, de dar dicas sobre determinados países, de como viajar e tudo mais. Então, tentem se municiar o máximo possível de informações para que a experiência de vocês possa, de uma maneira geral, ser um pouco menos complicada, um pouco menos difícil, aprendendo com as experiências das outras pessoas. E é por isso que eu criei o Brazilian Way, para que vocês que estão aí no Brasil ou em outros lugares pudessem aprender um pouquinho e consumir um pouquinho das experiências das pessoas que eu venho entrevistando e um pouquinho da minha experiência também ao longo desses anos, que a gente espera que de alguma maneira possa vir ajudar vocês. Eu queria saber de vocês, eu queria que vocês, por favor, que estão nos assistindo, a gente tem um número muito grande de inscritos em Portugal, pessoas que consomem nosso conteúdo, eu queria saber um pouquinho da experiência que vocês estão passando aí em Portugal, na Irlanda, aqui na Holanda e nos outros países ao redor. Então, se possível, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem um comentário aqui nesse vídeo falando se a experiência de vocês até o momento vem sendo positiva ou negativa, se você, homem ou mulher, se arrepende de ter vindo para cá e principalmente como tem sido a sua vida aqui na Europa. Muitíssimo obrigado, pessoal, um forte abraço a todo mundo. Por favor, continuem nos acompanhando, curtindo, compartilhando e deixando seus comentários aqui no vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.